Embora não exista na Bíblia o termo Trindade, esse termo ele é empregado como uma denominação teológica para que nós possamos entender e estudar o mistério de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou como um único Deus se manifesta em três pessoas distintas, com funções tão distintas na sua relação com a humanidade. Não entendeu? Ficou difícil? Muito se fala, acredita? Não acredita? Pois é sobre isso hoje que nós vamos refletir no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso e tentar entender o conceito da Trindade. Como nós acreditamos num único Deus que se apresenta como três. Três pessoas, três características, três funções diferentes na sua operação e na sua relação com o ser humano. Então, se você gostou desse assunto, se você se interessa em aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a relação da humanidade com Deus, deixe o seu like para que o YouTube entenda que é importante você receber o conteúdo aqui do canal, como também outros conteúdos falando do Evangelho ou falando de teologia. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e venha participar da nossa comunidade, refletindo e conversando sobre as Sagradas Escrituras todos os domingos, às 11 horas da manhã. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também tenham curiosidade para aprender sobre a Trindade, para aprender, para entender como é a manifestação divina e a revelação divina para a sua criação. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso, porque assim nós fazemos jus ao nome do canal, batendo efetivamente um bate-papo, trocando experiências e conhecimento sobre a palavra de Deus. Nos acompanhe também lá no Instagram, onde diariamente nós conversamos, nós compartilhamos sobre passagens bíblicas e reflexões sobre como nós levarmos a nossa vida com Deus. Feitos os pedidos, feitos os lembretes, vamos então começar a nossa reflexão de hoje, porque nós temos muito o que conversar. E pois bem, para a nossa limitada mente, muitas das vezes é difícil entender a profundidade deste assunto, assim como também a profundidade de muitas coisas que envolvem as revelações divinas, que para nós não são totalmente revelados, e nem sempre os propósitos de Deus são compreensíveis à nossa mente humana. E mesmo então que nós não encontramos diretamente, como eu disse no começo do vídeo, o termo Trindade escrito explicitamente na Bíblia, nós temos várias menções à forma como Deus se manifesta, indicando a existência da Trindade. O nome Trindade foi só colocado para questões de estudo, para facilitar o entendimento. Mas, como muitos ainda não entendem, vamos tentar, através de um estudo, de uma pesquisa, falar um pouco sobre o que é a Trindade e sobre o papel de cada pessoa da Trindade na atuação em várias relações, em vários pontos da relação de Deus com o ser humano. Nós vamos passar aqui por algumas passagens bíblicas para mostrar, elucidar e pautar na palavra de Deus o que nós vamos falar aqui. Outros eu só vou citar para tentar que o vídeo não fique
muito longo. E para começar então, uma passagem que nos mostra que Deus realmente tem três formas diferentes. 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 12 nos diz assim: agora vemos como que por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. E o que para nós é incompreensível, no dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, nós iremos totalmente conhecer os mistérios que envolvem esse Deus imenso, inigualável, todo-poderoso, ao qual nós servimos. É como nós mencionamos no princípio do vídeo. Muitas coisas não são encobertas, até ou por propósito divino, ou porque nós não teríamos capacidade da nossa pequenez humana de como conseguir entender plenamente o que Deus faz e como e o que Deus é. Mas nós vemos na Escritura, então, uma ação conjunta dos membros da Trindade. Uma organização dentro dessa manifestação divina. Deus tem um propósito específico para se manifestar como Deus Pai, para se manifestar como Filho e como o Espírito Santo. Se assim não fosse, nós já estaríamos, dentro das palavras do Antigo Testamento, cometendo pecado em adorar a Jesus como Deus, porque aí nós teríamos dois deuses, sendo que as Sagradas Escrituras sempre explicam, esclarecem que existe apenas um Deus. E em muitas passagens bíblicas nós podemos observar a conjugação de verbos no plural, a forma como Deus se expressa, levando ao entendimento claro de que se trata mais de uma pessoa. Como exemplo, nós podemos pegar Gênesis capítulo 1, versículo 26 e também Isaías capítulo 6, versículo de número 8. E em ambos os textos nós vemos a forma plural, que indica haver uma forma, uma espécie de reunião entre Pai, Filho e Espírito Santo. Basta que nós possamos olhar, observar com atenção a ordem da conjugação das duas perguntas descritas em Isaías capítulo 6, versículo 8, aonde Deus ele pergunta: a quem enviarei? Ou seja, ele coloca no singular, nos mostrando que existe uma pessoa por trás. Já a segunda pergunta, e quem irá por nós, já está no plural. Mais de uma pessoa. Diante disso, então, nós podemos conhecer, entender duas verdades simples, que seria que o profeta Isaías seria enviado para representar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós notamos isso quando Deus fala: e quem irá por nós? Já embora como mensageiro fosse representar a Trindade, só um deles teria a responsabilidade de enviar, que seria o Deus Pai, que é onde nós vemos na pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Deus está procurando alguém para enviar, para que esse alguém representasse toda a Trindade. Então, através da forma como as palavras são colocadas, nos deixa bem claro quando Deus se refere à sua multiforme forma de se manifestar para a humanidade através das pessoas da Trindade, conforme os propósitos divinos. E então, na criação, lá em Gênesis, existe a interação entre a Trindade. Nós já começamos a ver a manifestação. A criação descrita no livro de Gênesis, nós conseguimos ver
desde o princípio, essa interação entre a Trindade. Em primeiro lugar, Deus fala, em segundo, acontece. Por trás da fala está Jesus, o Verbo, conforme nos é ensinado pelo apóstolo João no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Cada vez que se lê em Gênesis, disse Deus, nós vemos Jesus também presente, pois Ele é a palavra. Hebreus 11, versículo 3 nos diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Se trocamos então o termo palavra por Jesus, veremos a concordância com outros textos, como por exemplo Hebreus capítulo 1, versículo 2, que falando de Jesus mostra que o papel do nosso Senhor ocupou na criação. Jesus Cristo, ele é a palavra de ordem em operação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós lemos no Evangelho segundo nos escreveu João, assim como lá também nós lemos, para ele tudo foi feito. E sem ele nada se fez. Então, tudo foi feito com a participação ativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos então uma progressão. Depois do planejamento feito pelo Deus Pai, veio a fala, a ordem para que fosse feito. E então, após a fala, vem a execução, aonde tudo então acontece. E aí nós notamos a terceira pessoa da Trindade estando por trás dessa execução. O Espírito Santo, que como nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 2, pairava sobre a face das águas. Algumas versões falam que é o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus e outras o Espírito Santo pairava sobre a terra para executar o plano que o Criador já tinha. Deus já se manifestava das três formas para cumprir os propósitos conforme o seu querer, conforme a necessidade que nós temos de conhecer a Deus, de nos aproximar de Deus e de estarmos na presença ativa de Deus, conforme os planos de Deus, conforme Deus sabe que vai ser mais eficiente para Ele nos alcançar, é conforme Ele se manifesta e se revela para toda a humanidade. E bem, como Deus, Jesus Cristo, Ele também é pré-existente, mas o seu corpo físico precisou ser formado. Nessa ocasião também nós presenciamos a interação da Trindade. A formação do corpo de Jesus, ela é atribuída a Deus Pai, como declarou o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 5, que nos diz: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. A participação de Deus Pai foi o planejamento, uma vez então que a execução não foi realizada diretamente por ele. Lucas, capítulo 1, versículos 35 e versículo 38, descreve então a participação do Filho e do Espírito Santo nessa interação. O versículo 35 nos diz: respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom, então nós temos o planejamento. Em segundo lugar, nós temos a palavra em ação. Maria, ela reconhece que o anjo ele é só um mensageiro e que as palavras não são do anjo, mas elas vêm
diretamente de Deus. E reconhecendo então o poder criativo da palavra, ela diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui, meus irmãos, é o verbo em ação. E em terceiro lugar, é que vem então a execução. Quando o anjo diz claramente: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A semente da palavra trazida pelo anjo, mas o Espírito Santo a faz gerar, assim como o Espírito Santo faz gerar os frutos, faz gerar o ministério, faz gerar a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro de nós, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Muito bem, irmãos, nós vamos começar a falar agora então a respeito da ação da Trindade na igreja para chegar na obra redentora. E nós vemos essa interação, nós vemos os papéis bem divididos em cada forma de manifestação divina no agir da igreja. Se a Trindade não existisse, se as três pessoas da Trindade, as três manifestações não fossem tão necessárias, importantes e igualmente divinas, as Sagradas Escrituras não nos diria isso. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6, nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Embora alguns não entendam corretamente este ensino de Paulo, e tudo que se enxerga, tudo que se prega, tudo que se dá ênfase, são sobre o agir de Deus na igreja, sejam os dons, e que não está errado. Eu mesmo venho de uma igreja dar ênfase aos dons. Mas o que eu preciso que você entenda é que não é só os dons. Os dons nos remetem à ação do Espírito Santo. Mas cada ação da igreja, cada coisa que a igreja necessita para existir, está relacionado a alguma pessoa da Trindade. E o texto nos fala sobre três distintas coisas: dons, ministérios e operações. E o texto nos mostra também claramente qual membro da Trindade opera em cada uma dessas coisas. Os dons são 9 e nós descobrimos esses 9 dons em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Quem está por trás dessa manifestação, como nós lemos do versículo 4 ao versículo 6, é o Espírito Santo. Os ministérios são 5, que são descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11. E quem está por trás deles, também dito na leitura que nós fizemos, é o Senhor Jesus. O termo Senhor usado por Paulo sempre refere-se a Jesus Cristo. Como é em todo o Novo Testamento, pelos apóstolos, mas em todas as epístolas de Paulo, isso é notório. Quando ele vai escrever, dizer algo, e se refere ao Senhor, ele está se referindo a Jesus Cristo. Algumas vezes especificando mais como nosso Senhor Jesus Cristo, outras vezes só como nosso Senhor. Mas sempre se revela a pessoa de Jesus Cristo ali. As operações da igreja têm por trás a Deus. E ela aparece de forma genérica, sem a especificação de qual membro da Trindade está em evidência. Mas está sempre apontando ela para o Pai. Socorros, governo, exortação, misericórdia, entre outras operações
como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 30, em Romanos 12, 6 a 8. Ou seja, para nós entendermos melhor o que não é dom, que é a manifestação do Espírito Santo, o que não é ministério, que é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que sobra na igreja é gerenciada, é guiada, é escolhida pelo Deus Pai. Se enquadra nas operações da igreja e é, então, distribuído por Deus Pai. Os dons distribuídos pelo Espírito Santo, os ministérios distribuídos pelo Senhor Jesus e Deus Pai. As operações, a parte administrativa da igreja é distribuída por Deus Pai. Mas então, afinal, por que nós precisamos entender toda essa relação, toda essa interação? Porque entendendo isso, nós conseguimos visualizar melhor o que é a Trindade. E isso é necessário porque demonstra, em princípio, uma doutrina bíblica. Logo depois, entendendo essa doutrina bíblica, entendendo a função de cada pessoa na Trindade e como se interliga e como o Espírito Santo age até hoje na vida daqueles que são escolhidos por Deus, chamados por Deus, reconhecem e se entregam a Jesus Cristo, o reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, são então guiados pelo Espírito Santo para o caminho da salvação. E isso nada mais é do que a obra redentora. E falando então finalmente da obra redentora, na redenção do homem caído, deturpado pelo pecado, os membros da Trindade mostram a mesma distribuição de tarefa, responsabilidades bem definidas para as três manifestações de Deus. Novamente o Pai está por trás dos planos. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5 nos revela isso ao declarar que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos elegeu e predestinou em Cristo para sermos filhos de adoção. E predestinar é destinar de antemão. Ou seja, aqui eu não estou falando da predestinação que os reformados falam, que antes da fundação do mundo Deus já escolheu alguns para ser salvos e outros para não ser. A predestinação é para a humanidade. Então, de antemão, na fundação do mundo, Deus já predestinou o homem, o ser humano, para ser salvo, para viver com Ele, para passar com Ele pela eternidade. Então, a predestinação mostra que Deus traçou um plano, traçou um alvo, e não que fez acepção de pessoas, excluindo algumas do plano e da obra salvífica. E é aqui então que começa a redenção. Ela começa com o Pai na eternidade, antes até do pecado. Deus, sendo onipresente, onisciente, sabia que o homem ia falhar e já tinha o plano da redenção preparado. A redenção ela não inicia na cruz. A cruz é a parte do cumprimento do plano, que se inicia na eternidade com Deus e se cumpre com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo ele diz a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 9 e 10, que Deus nos salvou segundo o seu próprio propósito e graça antes dos tempos eternos, mas que a salvação só chegou aos homens após o aparecimento do nosso Senhor Jesus. Jesus, então, ele se coloca como voluntário para encarnar como homem e para morrer por cada um de nós. Esta voluntariedade é atestada pelo próprio Jesus, quando ele afirma que
ele mesmo dava a sua vida. No Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 17 e 18. E por Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que afirma acerca do Mestre bendito, o qual se deu a si mesmo por nós. Ou seja, o Pai, ele planejou a redenção. O Filho pagou o preço e se tornou disponível a nós para ser intermediário entre nós e o Pai, para que nós pudéssemos então ter a nossa salvação. Mas quem faz com que tudo isso se torne realidade na individualidade de cada um, de cada ser humano, é o Espírito Santo. Sem ele, e aí vai um recado para aqueles que não consideram o Espírito Santo como uma divindade, que não consideram importante o batismo com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, a obra da redenção não é completa. Até porque o próprio Jesus nos diz que enviaria um outro Consolador. Não à toa, o Espírito Santo é conhecido como o Consolador dito pelo próprio Jesus Cristo. A marca da promessa, o selo. Pois os salvos, aqueles que serão buscados por Jesus no grande dia, são aqueles que forem morada do Espírito Santo. Por isso, importa, como Jesus disse a Nicodemos, nascer de novo. E por isso é importante nós passarmos pela experiência do batismo com o Espírito Santo. O arrependimento começa no homem por uma ação divina. Sabemos disso, então, porque Paulo disse aos romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Já João nos mostra que é o Espírito Santo quem está por trás disso. Quando nós lemos que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz compreender as Sagradas Escrituras, nos faz compreender uma pregação, nos faz compreender os ensinos deixados por Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos faz olhar para a cruz do Calvário e reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Após o arrependimento, quando o homem exerce a fé em Jesus e na obra da cruz, é o Espírito Santo quem faz com que isso se torne realidade na vida dele. É a ação do Espírito Santo que nos dá força para prosseguir nos momentos difíceis, nas provações, nas perseguições. Por isso, se diz, ao nascer de novo, que o homem é nascido do Espírito, como nós lemos no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 6. E na carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, nós lemos acerca do lavar da regeneração do Espírito Santo. E o que mais uma vez aponta para a atuação do Espírito Santo na aplicação da redenção do homem. Muito bem, irmãos, mais um bate-papo cristão vai ficando por aqui. Que nós possamos, com a reflexão de hoje, entender que é importante nós conhecermos a Trindade, para entendermos o porquê Deus enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós, para estar conosco todos os dias. Que nós possamos refletir, tenhamos a nossa fé firmada. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.